Sejam bem-vindos ao Minuto Perdido. Eu sou o Nicolas Queiroz e aqui comigo hoje um rapaz famoso da internet que tem várias histórias sobre vivências, sobre comida, sobre cadeia, YouTube. Otávio Albuquerque, o Tavião. Que bagunça de assuntos, hein, meu amigo? Mas, pois é, muito obrigado pelo convite, mano. Rapaz, seja muito bem-vindo. É um prazer gravar com você, acho que pela terceira ou quarta vez. Caramba. Mas a gente sempre tem história pra contar, né? História nunca se esgota. Ah, sim. Cada dia é uma nova aventura, né? Exatamente. Então vamos embarcar nessa hoje. Otávio, eu te conheci, acho que foi por volta de 2011, 2012, obviamente, né? Como todo mundo, pelo Rolê Gourmet. Tá. Quer dizer, nem todo mundo, acho que sua família te conheceu de outra forma. Foi uma apresentação um pouco anterior. Mas então você começou pelo Rolê Gourmet, deve ter sido em 2012, cara. Em 2012, olha aí. E aí eu te conheci pessoalmente no ano seguinte, no YouPix, que teve no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Uma edição. Sim, lembro desse dia. E você pediu uma ajuda ali rapidamente, assim, pô, você sabe alguém aqui que tá trabalhando? Porque eu estava montando uma apresentação, né, que você ia fazer, acho que até com o Eric Gustavo, se não me engano. Sim. E aí eu te falei, não sei quem ali tá na organização, pá. E foi essa ideia que a gente trocou muito rápido e foi. Pois é, não tenho essa memória, mas muito obrigado por ter me ajudado, cara. Mas foi muito legal esse evento, porque nesse evento eu conheci muita gente bacana da internet, sabe? Pessoas que eu vinha trabalhar futuramente, como o Pedro Duarte, que a gente fez o Bacanudo, e que depois até eu te convidei pra participar, né? Sim. E eu acho que é legal olhar pra trás e ver que hoje eu tô aqui fazendo podcast, tô até mesmo te entrevistando aqui, né? E tudo começou lá atrás, naquele UPix, que eu estava ali, também fui fazer uma palestra, sabe? É muito bacana essa lembrança. Eu acho muito legal, porque já faz bastante tempo, né, cara? Então, muita água rolou por baixo da ponte já. Na época, eu lembro que a gente gravou um podcast, assim, no Bacanudo, logo no início, sobre nostalgia. E uma discussão que eu tive com o meu amigo Pedro Duarte é que ele não concordava muito com a nostalgia. Ele achava que a galera tava valorizando demais, sabe, as memórias, né? E falava, coisa de não sei quantos anos atrás não é nostalgia, que não sei o quê. E eu falei pra ele, olha, pra mim, meu conceito é que 10 anos é nostalgia. E ele falou, não sei, na época isso 2012, 2013, né? Sim. Ele falou, 2002, 2003 não me parece tanto tempo atrás. E hoje eu olho e falo, cara, e quase já faz 10 anos essa fala, sabe? Mas eu discordo, eu acho, cara. Eu acho que nostalgia você pode ter de uma coisa de 2 anos atrás. É verdade. Eu acho que no fundo é você estar se transportando para uma situação que não existe mais. E às vezes isso acontece em bem pouco tempo, cara. Às vezes dá pra ter nostalgia de 6 meses atrás. É verdade, cara, eu concordo. Às vezes a vida dá uma guinada, né? Que você, de repente, se vê em uma situação totalmente diferente e aquela situação de 6 meses atrás você já não consegue reviver mais, né? Eu acho que as coisas andaram mudando tanto que até o próprio ritmo da mudança mudou, né? Então, acho que a nossa vida se transforma de uma maneira mais drástica e mais rápida do que antes a gente estava acostumada, cara. Então, acho que hoje é muito comum você estar com uma vida totalmente diferente de um ano pro outro, pro bom e pro ruim, cara. Nossa, comparando um ano atrás, exatos um ano atrás, eu tava morando na casa dos meus pais ainda. Tava mais ou menos desempregado, fazendo um freela aqui, outro ali, e de repente surgiu essa oportunidade profissional de eu estar trabalhando na Globo, né? E hoje eu tô com o meu próprio apartamento, claro, alugado, mas a vida mudou, assim, deu uma guinada, e até pros meus pais foi difícil isso, sabe? É um processo complicado, deixar o filho sair de casa e tal, vão sentir saudade, vão sentir falta da rotina. Não é simples não, cara. Com certeza, não é entender esse momento e também saber apreciar ele, né? Sim. Acho muito bacana. Nostalgia vai voltar ainda nessa conversa aqui, com certeza. Eu falei na abertura que você trabalhou em prisões. Isso é um papo que quem te acompanha na internet já viu você falando do seu trabalho com sociologia, né? Que você frequentou. Não foi exatamente cadeia, cara. A gente trabalhou em delegacias, né? Eu fui em... Que tinham penitenciária, né? Que tinham o xadrez, não era uma coisa que na assim? época, né? Isso foi proibido, essa prática, mas antes você tinha um pequeno espaço de detenção dentro das delegacias, né? Então você tinha um espaço ali que era transitório para quem era detido. Algumas pessoas acabavam ficando lá mais tempo do que deveriam, até esperando
julgamento, alguma coisa assim, e chegava, às vezes, a ter 100 e tantas pessoas no lugar. Nossa. Essa prática foi abolida, mas era uma coisa ali, realmente, era bem próximo de uma casa de detenção, assim, pelo menos a dinâmica da coisa. Claro que uma casa de detenção é maior, tem outras regras. Não, com certeza. É um outro processo, mas foi uma época ali onde eu aprendi muita coisa. Não, imagino, foi uma escola e tanto. E isso tem quanto tempo já? Tem, se eu não me engano, acho que uns 17 anos isso. Foi 2001, 2002. Caramba, é muito tempo já. Já tem... Já tá atingindo a maioridade já essa memória. Uma outra vida, cara. É literalmente uma outra vida minha. Eu acho que é muito impressionante porque quando as pessoas te conheceram na internet e teve toda uma leveza pelo rolê gourmet, né? De tipo aquela coisa da descontração. Como você até falou na entrevista com o Rafinha Bastos, o rolê gourmet muitas das vezes não foi pela receita, né? Pela comida. Sim. É pela conversa, é pelo momento, né? E eu me peguei muitas vezes assistindo dessa forma. Eu não lembro qual foi o episódio que minha namorada uma vez chegou e falou assim, cara, tu nem gosta desse prato, sabe? eu falei, pô, mas tá muito maneiro o papo, sabe? Sim. Tá divertido aqui, eu tô aqui amigo dos caras também, sabe? Eu acho que esse sempre foi o propósito do programa, eu acho. O que é uma pena até, porque eu achava que eu cozinhava até que mais ou menos, mas a diversão ali era ter dois amigos conversando e eu fico muito feliz de escutar isso das pessoas, de que as pessoas se sentiam no meio de amigos, né? Se sentiam no meio de uma conversa. Acho que essa foi uma coisa... Isso é um comentário que ele é bem comum de se ouvir em podcast também. Quando a gente faz o podcast, né? Sempre tem alguém que vai te mandar uma mensagem falando, pô, eu gosto muito de ouvir vocês porque eu me sinto ali amigo de vocês, sabe? E eu acho que também, pelo tipo da mídia, né? De entrar pelo ouvido, né? Pelo fone de ouvido é muito forte, né? Eu acho isso muito legal. Eu acho que eu fico muito orgulhoso e feliz do Rolê Gourmet ter cumprido esse papel, né? Ainda que não fosse exatamente o propósito, né? A gente não pensou exatamente nisso, mas como você mesmo comentou, eu acho que as pessoas falam isso de muitos conteúdos. E eu acho que isso, no fundo, acaba sendo mais sintomático da era que a gente vive, cara, onde talvez as pessoas sejam muito conectadas, mas bastante solitárias, né? Então, o momento isso é verdade. Que ela se sente entre amigos com desconhecidos que nem existem no mundo real delas, né? Então, acho que isso é uma coisa também pra gente pensar, cara. Olha, realmente é uma questão interessante. Assim, eu acho que tudo bem, o formato do Rolê Gourmet, por mais que vocês não tivessem essa intenção, proporcionou isso, sabe? Ele é muito solto, ele é aberto a bobeira, sabe? A discussões que saem totalmente do tópico da receita. A receita dá errado, como dá na vida real mesmo, né? Mas, de certa forma, faz sentido também. Não acho que dá pra desconsiderar essa opção, sabe? Claro. Mas assim, você, querendo ou não, isso também te abriu outras portas, né? Trabalhar com a culinária, né? Do Rolê Gourmet veio pra você também a Taste-Made logo em seguida, né? Algumas não, acho que todas as portas, né? Foi um início ali do meu trabalho com a internet e tudo se desdobrou a partir dali, como a Taste-Made. Foi logo no começo até, a gente não tinha nem 3 meses de canal, talvez 4 meses de canal, procurando alguma forma de divulgar o programa, que de alguma forma não crescia, e daí eu entendi que era porque não existiam, né, canais de culinária ainda estruturados enquanto uma cena de canais de culinária naquela época. Eu acho que a gente viu uma coisa muito parecida há pouco tempo aqui, de novo, com os canais de finanças. Você lembra que assim, quase não tinha canal de finanças. Aí, de repente, aquilo se tornou relevante. E os canais começaram a aparecer, e daí começaram a crescer e tudo mais. Esse mesmo boom que houve com os canais de finanças há pouquinho tempo, a gente viveu lá com culinária. E muito disso acho que veio pelo nosso trabalho junto com a Taste-Made, né? Que na época era uma network, e as networks tinham uma credibilidade diferente, né, naquela época. É verdade, quando pensa em network, né? Então, mas foi um processo muito interessante, cara. Eu me vi começando um programa com um amigo no meio do ano, e até o final do ano, no começo do ano seguinte, eu já estava sendo contratado por uma empresa americana para trabalhar como o diretor deles aqui no Brasil. Então foi uma época onde eu senti que os meus limites se expandiram de uma forma muito rápida. E deve ter batido aquele frio na barriga, né? Foi pra caramba, muito além da minha capacidade até, mas eu acho que isso é a coisa bacana da vida, cara. Pra você fazer alguma coisa, muitas vezes você tem que se propor a quebrar a cara. E eu quebrei várias vezes, cara. E foi ótimo. Isso é verdade, né? E se permitir, né, quebrar a cara também, né?
Porque eu acho que tem toda uma ansiedade, pelo menos eu sofro muito de ansiedade, overthinking. E aí, quando acontece algo do gênero, depois você aceitar quando aconteceu, sabe? Que foi aprendizado e bola pra frente, né? Eu sempre falo muito disso, cara, e pode parecer que, não, é fácil e tudo, e não é difícil mesmo, cara. E vai ser difícil pro resto da vida, ainda é bastante difícil pra mim, mas hoje, pelo menos, eu tenho essa consciência de que as melhores coisas da minha vida surgiram meio que a partir dos piores momentos. Nossa, isso é bem legal mesmo. Até porque eu imagino o frio na barriga que te bateu quando surgiu esse convite, sabe? Deve ter passado todo um filme assim de, cara, que vai ser isso, sabe? Não faço ideia. Porque o Tavião que trabalhou lá com a penitenciária nunca imaginou chegar nesse ponto, né? Mesmo, cara, eu tava trabalhando há 7 anos como tradutor. Sim, esse também é um período bem interessante. Mas era uma coisa que eu fazia sozinho, eu ficava em casa traduzindo e era isso, o meu trabalho era entre eu e um livro. E aí eu me lembro que quando eu fui contratado, né, quando foi feito o convite, a gente estava gravando lá em Los Angeles, e o que seria o meu chefe me chamou para jantar daí, né, depois. Daí eu falei que queria comer lagosta e tal, que nunca tinha comido. Ele falou, não, então vamos num lugar lá que você vai comer lagosta. E daí jantamos lagosta e a gente bebeu pra caramba, a gente ficou muito, muito bêbado. E eu lembro, cara, com vergonha, mas também certa compaixão até hoje, de que chegou um momento muito bêbado da noite que eu olhei pra ele e falei, caramba, bicho, você já teve medo alguma vez de estar fazendo um negócio que você não sabia? Porque eu não tô, cara. Caramba! E foi muito louco, cara, porque ali eu vi o quanto esse cara era uma boa pessoa e seria uma pessoa muito importante pra mim, meio que um mentor, assim, uma figura muito importante pra mim, porque em vez de me esculachar, o que em geral um americano, ou não americano, acho que essa galera hoje do empreendedorismo, do se superar, fala assim, você nunca pode demonstrar fragilidade, cara, você tem que, mesmo que você não saiba, você tem que ir lá fingir que tá sabendo, não sei o quê. E esse cara não, ele chamava Andrew, e ele olhou pra mim e falou, olha, cara, às vezes sim, mas não importa, cara. Se você fizer e não der certo, o máximo que vai acontecer é você voltar a fazer o que você já estava fazendo. E isso não é tão terrível, né? Então, eu acho que ali foi um momento onde eu percebi, eu falei, verdade, né, mano? Esse arrombado aqui me contratou, me trouxe pra comer lagosta, me encheu de cerveja, eu tô chorando as pitangas e ele ainda tá me abraçando. Tudo que pariu, né? Eu tenho que ser muito grato por tudo que tá acontecendo. Pô, quero um cara desse na minha vida. Cara. Poucos chefes são assim. Ele era um puta cara. É um puta cara. Caramba, muito legal mesmo, cara. Isso que você acabou de falar, de você se abrir mesmo, sabe? Meio que se mostrar frágil naquele momento, né? Mas ser sincero, ser você mesmo, também é um fator muito interessante quando se trata de ver o Tavião do YouTube, porque quando você partiu para sua carreira solo, foi lançar o disco solo e veio os projetos do Coisas que Nunca Vivi, Nunca Comi, né? Teve muito disso. O público criou uma identificação e eu vejo como as pessoas te tratam na internet como quase um guru atual. Isso é uma merda, cara. Isso tá errado. Eu percebo que você... Obviamente, claro, a gente não tem controle sobre o que as pessoas já fazem, né? Da nossa imagem, do nosso discurso, né? Uma vez que a gente publicou na internet, a gente tá assinando um contrato imaginário com isso. Mas, querendo ou não, as pessoas se identificaram com alguém que se abre. Nesse mundo que você falou do sucesso aí dos empreendedorismos no YouTube, onde tudo leva pro outro lado, veio o Tavião na contramão. Eu acho que hoje eu começo a entender um pouco o efeito disso, e nunca é intencional, eu acho isso assim, né? Não foi essa... Eu senti que eu tava mostrando uma pessoa... numa posição de fragilidade, se propondo ao fracasso, se propondo ao despreparo. E as pessoas entendem como alguém que tem as respostas para a coisa. Não, na verdade, em nenhum momento essa era a ideia, né? Eu acho que em vários momentos, eu sempre falo isso, quando eu gravo um vídeo e eu falo sobre a conclusão de alguma coisa, é que eu passei, sei lá, semanas, meses, às vezes até anos, pensando sobre uma coisa e cheguei a uma conclusão. Então é claro que eu tô calmo. Eu tô calmo porque eu já fiquei muito nervoso antes e ansioso antes. Sim. E bati muito, né, a cabeça para chegar naquele momento onde, olha, finalmente eu cheguei num ponto onde eu consigo aqui, sei lá, entender o que aconteceu.
Então, eu não sei, cara. Eu acho que as pessoas me fazem umas perguntas, às vezes, muito bizarras, assim, do que faço com a minha vida, não sei o que. Sei lá, irmão. Tô tentando entender o que eu vou fazer com a minha, né? Pior que é verdade, cara. Você tá se descobrindo também. A proposta do... Isso é muito louco mesmo. Eu te sigo lá no Instagram também, eu vejo, né, quando você coloca as perguntas em aberto, né, pra galera mandar. E, claro, vem muita coisa engraçada também, mas vem muita coisa, assim, que você olha e fala, caramba, sabe? Tipo... Isso é perigoso até, sabe? Há uma glamorização recente também na internet, quer dizer, não sei se tão recente, né? Mas eu percebo isso há pouco tempo, do existencialismo, sabe? Também há uma coisa de uma valorização do niilismo, os memes niilistas estão na moda, né? Eu acho que isso vem de uma coisa que... uma má compreensão. Uma má compreensão, sim. Muitas vezes você percebe que não há, assim, óbvio, né? Até pelo volume de compartilhamento desses memes, as pessoas de fato não leram, sabe? Esse tipo de filosofia. E não é porque você leu um livro do Sartre que você entendeu o existencialismo. É verdade. Né? Cara, e é normal, esse é o processo. Então, eu sinto que hoje, talvez exista uma certa glamorização do pessimismo. Eu acho que existe esse meio que o fetiche por... e tô na merda e só quero meus boletos, sabe? Eu acho que existe uma certa... E isso, cara, eu percebo que eu talvez entenda um pouco do processo. É normal, faz parte até do processo de maturidade, de conhecimento mesmo, sabe? Acho que diz respeito a uma geração young adult aí, que tá entrando na vida adulta, né? E tá começando a enfrentar as contas, enfrentar os boletos... tá pegando um mercado de trabalho bizarro, né? Justamente, talvez, cara, mas assim, tipo, tem que pagar a conta. Mano, em que momento da tua vida você achou que... Não ia pagar, né? Nossa, eu acho que uma coisa que me irrita muito, ou pelo menos me incomoda, sei lá, uma galera de 28 anos falando, nossa, você percebe que está adulto quando não sei o que. Mano, você tem 28 anos, cara. Você vai perceber que está adulto quando? Sabe? Cristo Redentor. Isso é verdade. Pra mim, é um negócio assim, 22 anos, você já é adulto, mano. Já tinha, sei lá, você sai de casa, na minha percepção ali de quando eu tava crescendo, sai de casa aos 18, 19. Eu saí com 17 de casa. Tudo bem. Até, por mais que eu falei que ano passado eu tava com meus pais, né? Sim. Eu saí de casa a primeira vez foi com 17 anos, por conta da faculdade, né? E fui trabalhar, até contei essa história aqui no podcast, eu trabalhei fazendo digitação numa empresa estatística, sabe? E eu ganhava 15 centavos por folha que eu digitava. Pois é. Eu não tinha um salário, era isso, sabe? E aí eu calculava ali nossa, o tempo que eu vou, sei lá... ali comprar um todinho, sabe, pra fazer um lanchinho da tarde. Eu perdi tantas... Exatamente, quantas páginas eu deixei de digitar, sabe? Isso era muito louco, sabe? E aí depois, claro, depois que a faculdade foi dando uma relaxada, peguei um estágio melhor, aí eu pude voltar pra casa dos meus pais, sabe? Mas a vida adulta chega e... acho que essa geração, ela talvez tenha uma certa dificuldade, né? Eu não gosto de falar muito dessa geração porque você estigmatiza muito, né? Generaliza, tipo, todo mundo tá na mesma merda. Não, cara, não tá, sabe? Mas tem uma série de fatores aí, né, que de fato corroboram esse surgimento que a gente falou aí dos memes nihilistas, dessa glamorização do sofrimento e ao mesmo tempo de party hard, sabe? O Uba Love Dub, do Rick and Morty. Eu acho que assim, tem a ver com talvez uma geração diferente da nossa. Você tem quantos anos, cara? Eu tô com 26, cara. Sou muito novo ainda. 26. Eu acho que talvez a gente... Mas não sei, eu tô com 36, né? Não sei se a gente poderia ser da mesma geração considerada, mas eu acho que tem uma questão geracional, mas tem também uma coisa que é da dinâmica da própria internet, cara. E isso eu percebi ao longo do tempo, que assim, você mostrar que você tá feliz na internet é arriscado e às vezes até complicado. Porque, primeiro você pode soar arrogante. Eu acho que todo mundo aqui segue pessoas que estão sempre ali mostrando que tá tudo show de bola e tudo mais, e tem muita gente que gosta, mas se você olhar com certo cuidado, você vê que aquela pessoa tá se gabando, que aquilo tem, sabe, uma ostentação que, não sei, é meio estranho, né? Então existe esse primeiro limite. Mas o segundo, que é um limite mais tênue talvez, é que a maioria das pessoas não quer ver você bem. As pessoas não querem ver você... Caramba, essa é uma afirmação que é... numa legal. É pesada. Mas é real, cara. Assim, acho que inclusive até, não precisa nem ser na internet, a maioria dos amigos que a gente tem, a gente chama de amigo, mas são pessoas que se você chegar e contar um negócio maneiro, a pessoa não vai ficar feliz, sabe? Poucas pessoas realmente ficam felizes com o seu sucesso. Por outro lado... encarar isso é difícil.
Mas é necessário. E eu acho que as pessoas não fazem a reflexão de que quando elas falam, puta, tô na merda, aí isso une todo mundo. Assim, o tá na merda é o Nirvana que uniu todas as tribos, sabe? É um negócio que, assim, parece que quando alguém tá na merda, você reúne. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vê muito, né, na internet. Pessoas que... Empatia, né? Falam, eu tô muito mal. Então, cara, eu acho que é perigoso isso, cara, porque há uma questão da empatia, claro. Por outro lado, eu acho que tem um ganho secundário das pessoas ficarem ficarem consumindo esse conteúdo de pessoas que estão mal e essa cultura de que ruim a vida, péssima, não sei o quê, porque é um jeito, no fundo, de você se sentir superior. É verdade, é verdade. Que você vai e vê alguém lá, porra, tal pessoa tá na merda, hein? E tal pessoa é famosa e tem dinheiro. Se essa pessoa tá na merda, bom, pelo menos eu tô um pouco melhor. E é difícil, cara, é difícil escapar disso. Assim, eu mesmo, às vezes, me pego reclamando de coisas na internet. E acho que há muitas coisas pra gente reclamar mesmo. Sim, não, tem muitas coisas boas, tem muitas coisas ruins, né? É inevitável isso de... E tem muitas mudanças também, né? De tendências da internet. E não tô nem falando de empreendedorismo ou culinária. Tô falando de uma linha de pensamento mesmo, sabe? E eu acho, assim, não querendo fazer exatamente o que eu critiquei agora há pouco, mas eu acho que a gente tá num ponto baixo. Talvez da internet e da humanidade, talvez, em si. Caramba. É um momento onde a gente precisa repensar muitas coisas, cara. Pesado, não, pesado mesmo. E nesse momento baixo que nós estamos, qual é a trilha sonora da sua vida hoje? Porque isso é uma coisa que eu gostaria muito de perguntar quando eu te conheci. Porra, me identifiquei na hora, eu falei, caramba, esse cara ouve Smashing Pumpkins, Radiohead. E aí depois ainda conheci o lance do Tim Maia. Sim. Muita gente gerou essa identificação contigo na internet, sabe? As pessoas gostam muito de ouvir o que você ouve, né? As pessoas perguntam o que você ouve, as pessoas te indicam música. E hoje eu vejo que você... Cara, você tá muito bem comparado a muitos períodos em que já te vimos. Mas isso também, é óbvio, é em cima da esfera da aparência, do que é mostrado nas redes sociais. Eu não julgaria a realidade. Mas o que você tá ouvindo hoje, Tavião? Cara, no fundo, as mesmas coisas que eu sempre ouvi. Eu acho que eu até tento encontrar coisas novas, de vez em quando acontece, como quando eu comecei a escutar o Tim Maia, quando eu comecei a escutar o Jorge Ben, mas eu acabo sempre voltando para coisas que eu gosto bastante. Então, de nacional, eu gosto muito do Bazar Pamplona. Sim. Eles lançaram um disco esse ano. Tá muito legal o disco. Escuto bastante. Eu consegui chavecar o pessoal da banda, eles me mandaram aqui uns B-sides, uns restos de estúdio lá e tal, e aí é secreto, né? Poucas pessoas têm, eu tô felizão, gosto pra caramba do Bazar Pamplona, indico a todo mundo, mas ainda escuto pra caramba o Radiohead, Smashing Pumpkins, Sigur Rós, gosto bastante também de Caetano Veloso, Belchior. Nossa, muito bom, muito bom. Mas acabo voltando pra essas mesmas coisas, que no fundo... quase que serve como uma nostalgia, né? Às vezes eu acho que eu escuto a música mais para lembrar da sensação que eu tinha naquela época do que... Eu acho que eu sou uma pessoa pouco musical no sentido de compartilhar uma música, sabe? Sim, isso eu lembro de você ter falado isso também. Então, de escutar em grupo, né? Escutar com uma pessoa do meu lado e tal. Então, eu acabo escutando mais quando eu tô sozinho, correndo na rua, andando e tudo mais, e acaba sendo sempre as mesmas coisas, cara. Mas sempre reforço aqui a indicação do Bazar Pamplona. Boa, pô, olha aí, fica uma indicação. Talvez podia ter até deixado essa pro final, né, pra você já botar no bloco de indicação, mas acho que o assunto foi mega pertinente. Isso que você falou também me identifico, no sentido de que eu tenho minhas playlists que só eu vou ouvir, sabe? E que estão lá privadas no Spotify. Porque até mesmo com minha namorada aqui em casa, a gente tem gosto musical bem parecido, mas ela implica que eu ouço muito Radiohead, sabe? Assim. Ela fala, nossa, pô, você não tá bem não, sabe? É engraçado, né? As pessoas têm essa associação que eu, de fato, conheci Radiohead num momento de depressão, num momento ruim, que aquilo ali confortou. Mas à medida que eu fui conhecendo mais e mais, eu fui me interessando pelo lado artístico dos caras. Eu achei que é uma banda genial mesmo, sabe? Em questão de criação. E aí, pô, não teve jeito, sabe? Eu acabei ficando viciado. Até o segundo episódio desse podcast, eu apresentei a teoria lá do
In Rainbows com o OK Computer, que a galera fala na internet, que os álbuns foram pensados de forma binária, eu sei que eu vi cada faixa de uma vez. Tá presente demais aqui na minha formação cultural, sabe? Eu acho que é muito legal uma banda, pra quem entende de música, é o prato cheio. Mas eu acho que, cara, da gente, às vezes, conhecer alguma coisa no momento ruim, escutar isso depois não significa que a gente tá mal, cara. Pra mim, pelo menos, é um jeito de eu lembrar de que, caramba, mano, já teve uma época difícil, onde eu escutei isso aqui e superamos, sabe? Seguimos em frente. Então, eu escuto Radiohead e fico feliz, cara, não fico triste, não. É, exatamente. Mas também, às vezes eu também fico triste. Tem que assumir. Faz parte. Um pouco disso também. Outra coisa que eu ia te perguntar, você é uma pessoa que você produz muito, você tem muitos projetos, sabe? Você lançou coisas que nunca vivi e, pô, foi muito legal, cara. Foi muito bom ter a tua companhia aqui na TV. Apresentando experiências que eu olhei muitas vezes e falei, cara, eu nunca faria essa merda, sabe? Sim. Mas ao mesmo tempo, isso, claro, falando de coisas radicais, sabe? Mas, por exemplo, recentemente você fez um... Recentemente não, porque não sei, à medida que esse podcast saiu, mas você fez um de faxina que foi muito legal. Sim. Foi muito bacana. Verônica, ela tem uma fanpage no Facebook chamado Faxina Boa, e ela conta de como é a vida dela como faxineira, mostrando como que é o dia a dia, de as coisas que ela enfrenta e de como é um serviço que ela gosta bastante de fazer, que deve ser valorizado como qualquer outro. Exatamente, cara. Soa como um documentário mesmo, a forma como você faz esses vídeos, sabe? Você acaba encontrando personagens, você acaba encontrando cenários, sabe? Não tô nem falando isso de uma forma negativa, não. É porque é um audiovisual, né? É uma obra midiática, querendo ou não. E a Verônica, pô, foi um personagem muito maneiro, sabe? Porque ela trouxe uma discussão bacana sobre essa questão da valorização, da invisibilidade que certos serviços têm. E, cara, isso tudo tá no mesmo canal, sabe? Você tá botando isso ao mesmo tempo que você tem lá voando, sabe? Você tem fazendo, sei lá, bang jump, não sei. Sim, eu acho que essa é a graça do Essa é a graça da vida mesmo, né, cara? Acho que... Sim, exatamente. Eu acho que o canal podia se chamar Vida. Pois poderia. Eu acho que isso é bem legal, cara. O Que é o Amor também é muito bacana. Foi uma surpresa pra todo mundo quando apareceu o Meteoro Brasil, começou a aparecer outros youtubers dentro do vídeo. Feliz, cara. Eu fico muito feliz com a reação da galera ao canal e tudo que eu faço ali é com muito carinho, porque pra mim também é muito importante falar dessas coisas e viver essas situações. E você pode adiantar alguma novidade? Tem coisas vindo aí? Tem projeto novo? Cara, não. Eu acho que eu tô no momento menos projetístico da minha vida, cara. Eu até fazendo, né, o que tá aí. Assim, eu tenho os meus programas com a TasteMade, né? Então, tem uma nova temporada do Coisas que Nunca Comi? Vai ter, mas a gente vai gravar ano que vem. Olha aí. Isso também é muito louco, né, cara? Você pode conhecer a Índia, Rússia, China. E, cara, eu fui contigo também, sabe? Eu falei, cara, que universo, né? Porque tudo bem que esses 3 países que eu sei têm um caráter exótico muito forte, né? A gente tem uma série de preconceitos já criados em cima. Mas foi bacana pra cacete, cara. Foi muito legal ver você fazendo lá yoga, sabe? E ao mesmo tempo comendo curry, pegando o trem lotado. É muito legal, cara. Eu fico muito feliz de poder trabalhar com isso. Essa série é fenomenal. Mas é isso, assim, custa bastante dinheiro, dá bastante trabalho, então não dá pra fazer, sabe? Não dá pra ser semanal pra sempre. Mas perde peso também, né? Convenhamos que, por mais que fosse legal viajar toda semana... Eu acho que cansa pra mim e também cansa pro público. Então, como eu tava te falando, né? As coisas que eu tô fazendo são mais espaçadas. A gente vai gravar a 2ª temporada do reality show da TasteMade também agora em julho. Mas eu tô agora com projetos mais espaçados, mas que é isso, assim, vão pro ar por um tempo, é um número determinado de vídeos, mas eu espero que as pessoas lembrem desses vídeos com carinho, que seja legal, sabe? No YouTube, em geral, você acaba sendo forçado a postar com uma certa frequência a ponto de diluir o seu conteúdo. E daí você vê claramente, todo mundo que gosta de um canal vê que, assim, fala, putz, hoje ele postou esse vídeo aqui só pra postar, sabe? E eu sinto que o Rolê Gourmet a gente até decidiu dar esse passo atrás porque chegou nesse ponto, cara, onde a gente estava fazendo porque tinha que manter, tinha que fazer, né? Isso é terrível. Então, semana que vem eu completo, na verdade quando for pro ar já foi, né? Mas no começo de junho eu completo 7 anos trabalhando com internet. Olha aí. Ao longo de todo esse tempo eu fiz bastante coisa, acho que a gente criou vários projetos, mas chegou um ponto onde... E eu nem sei se isso é bom ou ruim. Eu posso estar me fudendo com isso, cara.
mas onde eu sinto que eu fazer por fazer as coisas, eu não vou chegar em lugar nenhum. Então, acho que eu prefiro hoje fazer menos coisas, mas fazer coisas que, de alguma forma, as pessoas de fato lembrem. Cara, mas faz todo sentido essa lógica. Até mesmo com o podcast eu tomei o mesmo rumo. Quando eu pensei esse projeto, uma das coisas que... Esse projeto surgiu em 2016. Na época que a gente tava gravando, praticamente. E eu lembro que ele nunca ia pra frente por essa questão da periodicidade. Eu sempre pensava nisso, de cara, eu vou ter que lançar um podcast toda semana. Eu vou ter que talvez lançar um programa comentando os comentários que a galera coloca no meio da semana. E não sei o quê. E morria. Ia pra gaveta. Aí depois ele virou um projeto de canal no YouTube. Como eu já trabalho com vídeo, cinema há muito tempo, falei, não, vai ser tranquilo, pá. Mas aí quando eu botei no papel, eu falei, não, isso não vai ser tranquilo, não. Vai pra gaveta. E aí, cara, quando eu cheguei pra morar sozinho, não, né? Eu moro com minha namorada. E ela mesmo falou, cara, bota isso daí pra rodo, sabe? Faz acontecer, cara. E eu botei no papel, comecei a falar com meus amigos próximos, de, gente, eu vou fazer, e aí, o que você acha? Todo mundo foi dando muito apoio, né? E eu decidi, falei, não, vou fazer, vamos lá, vou fazer. E acho que a gente tem que experimentar isso mesmo, porque isso, pra mim, cresceu muito numa lógica televisiva mesmo, da grade, da programação, sabe? Eu acho que até nos YouPix, nos primeiros que eu fui, eu falava isso com o pessoal eu acho que o YouTube vai encaminhar pra uma coisa televisiva, sabe? As pessoas vão ficar muito presas a padrões que a televisão criou. E olha que eu trabalho com televisão, né? E não deve ser assim, sabe? A gente tem liberdade, é uma mídia que tem essa liberdade. Mas é óbvio que quando envolve dinheiro, envolve uma série de questões, é normal que se encaminhe pra isso, né? Sim, as coisas, acho que você tem razão, cara. Assim, eu mesmo não tinha percepção naquela época do quão profissional a gente teria que se tornar para estar no YouTube, né? Então, acho que hoje é isso, assim, você vai ter uma produção cada vez maior, poucas pessoas fazem os seus canais sozinhos, né? Você precisa de uma equipe. Mas eu acho que, de novo, cara, isso também, além do processo de profissionalização da internet, vem de uma necessidade de imediatismo de consumo nosso hoje, que a gente não deveria estar atendendo. Eu acho que hoje a gente tem essa coisa de quero ver um filme. Isso. Daí você entra na Netflix, tem bizilhões e fala, mas não... Nenhum é bom. Não tem o que eu quero, né? E daí, assim, se você falar para as pessoas, pode ser quinzenal, as pessoas podem até falar que pode, mas a vontade delas é que tenha todo dia. Exatamente. E acho que esse que é o problema, cara. A gente acaba valorizando menos as coisas, não no sentido de sua mãe, tipo, você deveria valorizar tal coisa. A gente não valoriza no sentido de que a gente não absorve com o devido cuidado e detalhe que deveria. Então, não sei se você lembra isso, assim, de antigamente, você esperava sair o disco de uma banda que você gostava. Isso levava, às vezes, 3, 4, 5 anos. Pô, tô até hoje esperando o System of a Down lançar. Pois é, cara, mas assim, saía o disco, você ficava felizão, e você tava com aquele disco e você sabia, cara, que ia ser mais 4 anos até um próximo disco. Com certeza. Hoje, como a pessoa usa ali, Spotify, alguma coisa assim, vê no YouTube, saiu um disco, a pessoa escuta todas as músicas, depois escuta tudo de novo, e daí, sabe, já fica, caramba, quando que sai o próximo? Sabe? Não, daqui muito tempo, cara, daqui muito tempo. É verdade. Mas a gente não tá acostumado com isso, né? Tanto que acho que essa coisa de, por exemplo, lançar todos os episódios de uma série de uma vez só, mostra um pouco disso, cara. Cara, eu sou muito contra isso. Olha, como um membro profissional do audiovisual, eu sou muito contra isso. Mas opinião, é birra pessoal, tá? Eu acho que o maratona, né? Esse conceito da maratona, eu sou muito contra, cara. Eu lembro que, não sei qual foi a série, acho que foi Black Mirror, que eu fui assistir já na terceira, como quase todo mundo, né? Sim. Quando saiu a temporada do Netflix, né? E eu falava, cara, não dá pra maratonar Black Mirror, cara. Eu preciso assistir um episódio e ficar ali 2 dias maturando, morrendo por conta daquele resultado, Sim, sabe? Exatamente. Eu preciso pensar e toda vez que eu maratono uma série, é certo. Quando eu vou conversar com as pessoas sobre a série, eu não lembro nada. Sabe? Parece que as imagens estão passando e eu não tô captando nada. Tem hora que eu me pego olhando o celular e quando eu vejo passaram 2 episódios, sabe? Pois é, cara. Eu acho que daí é isso. Você entra naquele modo, sabe, de competição de comida, que o sujeito pode lá 20 cachorro-quente numa vez só. Aí você não tá sentindo gosto de nada. Você tá enfiando dentro da sua goela. E as pessoas gostam, se vangloriam, né, disso, né? De, não, porque eu maratona, eu consigo, né? Isso é muito louco, cara. A lógica do consumo mudou totalmente. E é até incrível alguém estar ouvindo esse podcast, porque 1 hora de conversa, no tempo atual, olha,
Parabéns. Eu acho que o podcast é a única coisa hoje em dia que as pessoas dão esse tempo um pouco a mais, porque elas estão fazendo outras coisas em geral. Exatamente. Então, ó, bota mais de sabão nesse detergente aí e vamos pro próximo bloco, né? Pois é. Seja bem-vindo ao nosso bloco de teorias, e a primeira teoria que eu vou trazer pra gente discutir hoje, o título eu acho que meio que corrobora toda essa conversa que a gente teve aqui, que é o seguinte: a canção 1979 dos Smashing Pumpkins seria a música que melhor sintetiza a nostalgia? Eu já vi esse vídeo na internet, achei muito legal. Não lembro do vídeo, mas tinha uma teoria legal. É isso aí, cara, é de um vídeo do Trash Furies, que é um canal que eu acho muito bom esse nome, né? Se tratando de teoria também, voltando pros Smashing Pumpkins, vale lembrar que o vocalista, o Billy Corgan, é um cara bizarro pra cacete quando se trata disso, né? Na última corrida presidencial americana, ele apareceu no Infowars, se não me engano, e ele comparou os ativistas de esquerdas com membros da KKK, ele também é anti-vax. Ele também participou do Howard Stern Show. Ele é anti-vax. Que triste. Ele participou do show, né, do Howard Stern, e ele falou que acredita profundamente em reptilianos, que teve uma experiência com uma pessoa que ela se transformou na frente dele e tal, e falou que tava sóbrio na ocasião. E isso é bizarro, mas assim, a gente deixa esse Billy Corgan do presente um pouquinho de lado e vamos pro bons tempos dos anos 90, né? Esse vídeo que a gente tá falando aqui, pra quem não viu, ele fala sobre o conceito de nostalgia, como o mercado, a indústria vem investindo nesse assunto. E é legal porque esse vídeo já tem alguns anos, mas ele tá super atual. Ele vai pra origem grega da palavra, né, de nostos como retorno e algos como dor. E ele mostra que basicamente a nostalgia era associado à dor, a um sofrimento. Não era nem um pouco glamorizado, não era algo legal. E ele fala que você percebe que, como é que fala, aquele conceito grego de você não pode entrar 2 vezes no mesmo rio, né? Então você tem esse sofrimento por isso. Só que a gente reverteu um pouco essa roda e a nostalgia sonou um pouco agridoce, né? Ela tem um sentimento meio agridoce. A gente se lembra de como as coisas eram, mas na verdade não lembramos. A gente lembra de fragmentos da última vez que nós lembramos. E aí a gente dá uma maquiada, dá uma idealizada. Ou até como ele diz no vídeo, a gente coloca um filtro rosa claro. E aí que entra a canção 1979. Quando o Corgan lançou essa música, ele tava com 28 anos. E ele deu uma entrevista pra Tribuna de Chicago que ele disse que ele tava à beira de perder a conexão com a juventude. E ele queria comunicar dessa beira. Essa música seria um eco voltado pra geração que tá chegando agora, poder sentir todas as coisas que ele sentiu quando era jovem, mas não foi capaz de transmitir corretamente. Cara, é muito interessante, principalmente pra mim, pela idade, né? É minha idade, praticamente. Sim. Eu conheci Smashing Pumpkins por essa música, 1979. Melancholy Infinite Sadness. Sim. Eu lembro que eu fiquei um pouco decepcionado quando eu fui ouvir o álbum, que é bom, por sinal, mas eu, sei lá, eu acho que eu queria mais daquilo, sabe? Mas por quê? Você achava que a música que era mais alegre? Não, eu achava que ela era meio agridoce mesmo, como a palavra usada no vídeo, né? Mas eu acho que ela tem uma guitarra lo-fi, sabe? Um som meio ecoado. Ela tem toda uma esfera tão zeitgeist, sabe? Ela pegou o zeitgeist daquele momento. Sim. E quando eu fui ouvir o álbum, eu tive a sensação que eu ia ouvir muito mais daquilo. Eu acho que é tipo quem foi ouvir o OK Computer através do Karma Police, sabe? Sim. E aí ficou, pô, mas nem tudo é Karma Police, sabe? Exato. Ele idealiza nessa música uma visão de uma juventude romantizada, onde jovens se encontram na rua, tem possibilidade de fazer merda por diversão, já que um dia isso vai acabar, a fase adulta tá logo ali dobrando a esquina te esperando, né? E o refrão tá cagando pra isso, quando ele berra, né? And I don't even care. Ou seja, eu não me importo. E é legal também dessa música por conta do videoclipe, cara. Que videoclipe bacana, né? Como que ele conseguiu, de fato, transmitir o que é a música. Sim. Eu acho que quando eu ouço 1979, já vejo aquela roda girando, com alguém dentro, sabe? Sim, o pneu, né? Pode crer. E pra você, como é que funciona essa música com relação... Porque eu sei que você é muito fã da banda também. Mas com relação à nostalgia mesmo. Cara, gosto bastante, né, desse disco em especial. Acho que o Adore é o meu favorito, esse seria o segundo. Eu nunca gostei tanto dessa música em específico. É mesmo? Porque eu sentia que ela falava de uma coisa que eu nunca vivi, ou evitava viver, sabe?
Eu sinto que esse período de adolescência, de juventude... Olha que isso rende um vídeo no seu canal, hein? Sim mesmo, cara. Ele foi muito curto, cara. E eu mal tive ele, sabe? Então eu sempre olhei para esse tipo de conteúdo sobre a adolescência, e essa música é um deles, com uma certa aversão, sabe? Tipo, eu prefiro nem ver esse tipo de coisa, né? Eu sou muito nostálgico, cara. E eu acho que isso é um problema. Porque eu tenho uma nostalgia de uma coisa que eu já nem lembro direito o que é. E eu acho que é um jeito muito fácil de você se perder do presente. Então, acho que isso é verdade. De novo, acho que eu estou insistindo muito nessa coisa do sintomático, do epocal nosso de hoje, mas eu acho que essa coisa, assim, essa fixação pela nostalgia de hoje vem de uma certa desconexão com o presente. E como as pessoas não estão conseguindo entender ou ler, ou mesmo se sentir no momento presente, elas ficam tentando voltar para algum momento onde elas sentiam alguma coisa, sabe? Onde estava mais confortável, né? E é confortável porque já passou, cara, né? Então, não é que era confortável naquele momento. Às vezes era até ruim, mas passou e você tem total controle do que foi. É diferente do agora, né? Do que você não sabe o que E aí eu acho que é foda, que assim, tudo hoje é nostalgia, né? O Stranger Things é o anos 90, sabe? A música também tá pegando. Então, eu acho que, assim, é a mesma dinâmica de criança que assiste Teletubbies, sabe? Sabe por que criança gosta de coisa tipo Teletubbies, não? Não faço ideia. Eu lembro que eu vi isso tempo atrás e fez muito sentido pra mim. A criança, ela gosta de ver coisas repetitivas porque ela sente que ela entendeu um processo. Quando eu falo assim, o primeiro bichinho fala, o creminho gostoso, e daí outro bichinho fala, o creminho gostoso, a criança já entende que o terceiro bichinho vai falar o creminho gostoso, e aquilo dá uma sensação de conforto para ela. Então, acho que hoje a gente vai ruminando muitas coisas que já passaram para a gente criar essa sensação falsa de que a gente está no controle da situação, de que a gente sabe o que vai acontecer, de que tem esse conforto de que alguma coisa está se repetindo, sabe? Então, eu não consigo ver esse movimento, que inclusive acontece muito em mim, como uma tentativa ali de se sentir mais confortável com momentos que são desconfortáveis e que, justamente por serem desconfortáveis, a gente devia estar prestando mais atenção neles, estar mais presente nesses momentos. É verdade, não se iludir, né? Justamente nesses momentos, né? Pois é. É bem interessante, porque é uma visão muito clara, sabe? Você conseguiu perceber isso. Porque eu acho que também, às vezes, a gente se perde na nostalgia, que eu acho que é bem legal dessa música, porque a gente se engana com nostalgia. E, por exemplo, essa realidade que eles estão mostrando no clipe é uma realidade americana e que muitos jovens norte-americanos também não tiveram, sabe? É uma realidade, o clipe é muito bacana, mas ele mostra aquela juventude dos filmes, sabe? Uma coisa meio até oitentista, se a gente pensar que eles estão nos anos 90 e estão falando de nostalgia, né? A gente, às vezes, no Brasil, eu percebi isso uma época da minha vida. A gente cresce vendo Sessão da Tarde, vendo os filmes, sabe? John Hughes, né? A gente cresce consumindo os desenhos americanos, a música norte-americana, e você se sente um adolescente americano às vezes, sabe? Principalmente quando você tá numa grande metrópole. Você tá em São Paulo, eu tô aqui no Rio de Janeiro, sabe? E, cara, não, você não viveu aquela realidade, sabe? E a nostalgia tem esse perigo. Você às vezes olha pro passado achando que viveu uma coisa que você de fato não viveu, mas porque você viu tanto aquilo, você foi tão bombardeado com aquilo que você não percebe. Então acho que é interessante, você falou que não se apegou muito à música, talvez por isso. Você bateu o olho e você viu que aquilo não era a sua realidade, você não teve aquela adolescência, né? Sim, claramente não tive. Acho que esse é um equívoco muito grande nosso, né? De olhar pra filme gringo e tal e falar, nossa, isso é meio que a minha vida. Não é não, mano, nós moramos no Brasil, bem diferente. E a gente tá num país subdesenvolvido, sabe? E a nossa realidade... Vou nem conversar isso contigo porque sei que você visitou muitas realidades ali que você tem certeza que a pessoa vai olhar esse vídeo e vai falar, tá, o que é isso? Exatamente. Mas é interessante como o próprio Corgan deixa isso bem claro, sabe? Até o nome, 1979, é um nome que ele não foi escolhido porque foi a juventude dele. Ele tinha uns 9 anos de idade nessa época, ele era muito novo.
A juventude dele teria sido mais em 84, só que o nome 1984 tem um peso político muito grande. Sim. George Orwell, né? Ditaduras, mundo distópico. E tem um consenso de que os números terminados em 9 costumam ser impactantes e nostálgicos. Por isso que talvez o Bryan Adams lançou o Summer of '69, sabe? Quando você fala 1979, soa nostálgico. 1999... O que dá uma sensação de ponto de virada? Provavelmente. Você tem que se despedir daquela década, né? 69 você lembra do Woodstock. E também tem, claro, acontecimentos muito marcantes. 79 você tem o punk rock estourando, sabe? Quebrando com o rock tradicional. Mas não foi realmente a juventude dele, sabe? Então tu vê que até ele idealiza algo que ele não viveu. Pois é. Acho que esse é o propósito da nostalgia, né? Então, essa teoria funciona, né? Assim, de fato, essa música é uma síntese da nostalgia muito boa, né? Sim. E olha que talvez nós vamos sofrer o mesmo, hein, tá vendo? Que a gente tá em 2019. Com certeza, bicho. A gente não sei como que a gente vai olhar pra esse ano no futuro, porque é ano complicado, mas com certeza a gente vai dar um jeito de botar o filtrinho rosa claro aí. E falar, exatamente. Em 2019 que era legal. Pô, 2019 tinha a galera consertando móvel com miojo. Pois é, cara. A próxima teoria vai quebrar o Tavião, porque... Desculpa, eu tenho que te dar essa notícia, cara. Vamos lá? Nunca teve dinossauro em Jurassic Park. Essa eu não conheço, hein? Vamos lá. Rapaz, essa também foi tipo, pum, mind blow quando eu vi. Essa teoria, ela é bem legal porque quando foram descobrindo novidades sobre o estudo de dinossauros, quando surgiu os dinossauros com pena, basicamente... Quebrou muita gente, né? Eu acredito que você também deve ter ficado um pouco decepcionado. Sim, eu ainda tô tentando me entender com essa informação. O que acontece é que essa teoria, ela busca botar essa realidade dentro do universo Jurassic Park e fazer sentido. Por quê? Segundo essa teoria, John Hammond, o doutor que vai trazer os dinossauros de volta à vida, ele, na história, ele traz através de um DNA encontrado no âmbar. O lance dessa teoria é que esse DNA, na verdade, não é um âmbar com DNA de dinossauros, e sim de animais contemporâneos que não foram extintos. E aí ele faz toda uma engenharia genética para criar animais novos com essas características, né? E vender como dinossauros e ganhar dinheiro em cima de turistas. Ela surgiu em 2013, se não me engano, no Reddit, postada pelo usuário Brownra04. Ele diz que é impossível o DNA no mosquito ter porque o período de minha vida de um DNA já teria passado com mais de 65 milhões de anos, que seria em torno do Triássico, né? Que é o período certo, né? E o outro ponto é que o mosquito teria que ter se limitado a apenas um único dinossauro daquela espécie, sabe? Quando na realidade ele poderia ter picado centenas, milhares e ter fragmentos diversos, né? Sim. E aí tem outro ponto, que é os dinossauros do filme contrastam muito com os dados científicos, né? Eu falei. Eles não têm penas, um Velociraptor, ele deveria ter no máximo o tamanho de um chimpanzé. E aí, o ponto que corrobora isso não é só apenas esse. É que o John Hammond, ele faz fortuna vendendo falsas realidades. Ele diz isso num discurso no filme. Ele fala que enganou muitas crianças com um circo de pulgas. Ele fez o dinheiro dele em cima disso. Sim. E ele tem um laboratório que ele mostra, né, pros jornalistas e cientistas ali, o nascimento de um pequeno raptor. E ele fala, nossa, eu sempre estou presente na criação desses seres, não sei o que. Mas não, eles não nascem ali naquele laboratório. Aquilo ali é tudo uma fachada, eles nascem na ilha. Sim. E nessa ilha tem uma parada muito boa. Que tem a Dr. Sadler, se não me engano, que ela vai ver as plantas, que é a botânica, né? E ela fala, nossa, tem muitas espécies de plantas extintas aqui. Mas, cara, não dá pra clonar a planta do DNA de um mosquito. Sim. O mosquito não era herbívoro, sabe? Sim. E aí, então, eles são levados, não é pra determinar se o parque é seguro, porque isso, obviamente, é o mote da história. Jurassic Park se trata de não ser seguro e dar merda. Eles vão pra poder dizer se é verossímil, tá vendo? Sim. Ele leva um grupo de doutores, porque se ele conseguir enganar um paleontólogo, que aqueles dinossauros são reais, e uma botânica, cara, o público geral, Wall Street, investidores, a porra toda vai ser tranquilaço. Sim. Essa é a teoria. É verdade, cara. Essa teoria, na verdade, eu já tinha visto. É muito legal. Eu achei que você ia falar que era tudo um sonho, alguma coisa assim, tipo Lost. Mas essa é a teoria mais fácil, né, de criar. Né? Mas, cara, eu não sei nem se isso é uma teoria. Acho que, na verdade, é meio que o cânone mesmo. Porque o livro, inclusive... Não sei se você já leu o livro de Jurassic Park. Não li, olha aí. É muito legal, cara. Não é... Assim, acho que isso aí vai um pouco além. Mas no próprio livro eles comentam do quanto um dinossauro não existe. O que existe é a nossa interpretação do que é um dinossauro.
E aí o Dr. Wu, né, que é aquele cara que aparece junto com os Velociraptors ali, o japonês, fazendo as anotações, Sim. Em algum momento ele tem um embate com o Hammond, né? Que o Hammond fala, pô, mas o bicho ali não tá funcionando como deveria. E daí o Dr. Wu fala, mano, como que deveria? Não existe, a gente tá inventando esse bicho. Eu posso fazer ele mais agressivo, eu posso fazer ele menos agressivo, eu posso fazer ele cor de rosa, eu posso fazer ele verde. A gente tá montando aqui um quebra-cabeças que não existe, né? E eu acho que isso tem muito a ver, cara, com a nossa percepção do que vai ser talvez a engenharia genética do futuro. Eu lembro que quando saiu o filme, todo mundo veio para falar, não, é impossível você fazer isso, trazer os dinossauros de volta à vida, usando esse argumento do DNA no âmago. Né? Mas isso aí, cara, é uma historinha que o cara inventou. Isso é pra poder vender mesmo. É um livro, né? Mas existem formas de você chegar a isso com a engenharia reversa do DNA, né? Já vi coisas assim, de que o cara pega o DNA da galinha e ele volta, não estimula alguns genes ali, e ele consegue voltar a um estágio anterior do que era a galinha e que ela fica parecendo um dinossauro, sabe? Então, eu acho que é bem Black Mirror isso, cara, do ponto que você consegue chegar mexendo, sim, com essa retroativação isso é assustador. Do DNA. E realmente, cara, não tenho a menor ideia de onde isso vai dar. E aí chega um ponto onde um lado meu fala, putz, adoraria ver um dinossauro. Mas eu acho que talvez a gente não deveria. Eu me sinto meio Ian Malcolm, sabe? Falando, meu Deus, cara, a gente não pode brincar de Deus, não. Eu também sinto isso. Mas eu acho que eu tô satisfeito criando dinossauro na minha fazenda do Stardew Valley. Sim. Tem isso? Tem? Tu não sabia, não? Não, olha, eu vou procurar, mas já. Tem ovo de dinossauro, cara. Olha só. Tem ovo de dinossauro, aí você coloca na incubadora. olha a dica de jogo no meio do podcast, né? Caramba. Você coloca e você gera um dinossauro bem bonitinho por sinal. Ele não come as galinhas, não tem problema. Eu tô vendo aqui. Até porque são parentes, né? Justamente. E você pode vender os ovos dele pra poder ganhar dinheiro, ovinho caro pra cacete. Que doideira, olha só. Vivendo e aprendendo. Pô, tá vendo? Qualquer dia eu te chamo pra jogar lá no servidor. Boa. Agora, nosso bloco de indicações. Você gravou lá o Caçadores da Lista Perdida e você teve que indicar ali uma cerveja, teve que indicar um prato. Mas hoje a gente vai indicar alguma coisa aí pra galera consumir. Apesar de já termos indicado Jurassic Park, Smash Pumpkins, Stardew Valley. Eu vou indicar uma obra que, na verdade, é uma continuação de uma indicação. Lá no primeiro episódio, eu indiquei o livro Skag Boys, do Irving Welsh, que é o autor que fez Trainspotting, né? Uma galera entrou em contato e falou, caramba, eu comecei a ler, realmente é muito bacana. Não imaginei, sabe, esse universo expandido, né, da história do Trainspotting. Não sei se você chegou a ler esse livro. Não li, cara, mas eu só vi o filme. Então, o Skag Boys, assim, voltando rapidamente, né? Ele é um prequel. Ele conta a história deles antes deles encontrarem a heroína, sabe? Tipo, a juventude deles. Legal. E tem mais gente. Essa galera vai reduzindo, vai morrendo, sabe? Até chegar ao que é o Trainspotting. E beleza, aí eu fui ler o livro Trainspotting, achei muito bacana. Não desmerece o filme, sabe? Eles caminham lado a lado. E recentemente saiu o Trainspotting 2. E eu falei, cara, não quero ver ainda, que eu tô lendo os livros, eu vou ler o livro que deu origem. Que é o Pornô, que é o livro que eu venho indicar hoje. O Pornô, ele é um romance do Irving Welsh e é dificílimo você ler esse livro e as pessoas falam, o que você tá lendo? Eu tô lendo Pornô. É sempre um problema. Ele se passa uma década depois, ou seja, ele passa no início dos anos 2000, e ali o grande droga da sociedade é a pornografia. O uso de heroína já não é igual era no início dos anos 90, e a pornografia tá pegando jovens, o sexting, sabe? A galera fazendo vídeo pra vender, sabe? E é muito bacana, pelo menos pelo fato de você ver a continuidade do que tá acontecendo com aqueles personagens que você se apegou ali no Trainspotting. Segundo, por ver esse cenário da Escócia, do Leaf, nos anos 2000, e que, claro, com a globalização já é um cenário mundial mesmo, já não é tão regional. E é muito bacana o debate que ele levanta sobre a pornografia, que é um debate que é até recente. Eu lembro que teve uns anos atrás um vídeo do Terry Crews assumindo que ele sofria de vício em pornografia e como isso afetou a vida dele, né? E engraçado que esse livro é de 2002, sabe? Passou batido pra muita gente. Pode crer. E vale a pena, cara. Vale a pena você conhecer, porque a história é boa. O Irving Welsh, eu falo que é um ótimo roteirista, um ótimo escritor. Ele sabe conduzir a história de uma forma única. É debochado, é real, é cruel muitas das vezes, é pesado. Tem coisas que você fala, cara, não tô no momento pra ler isso, sabe? Sim. E ele falando sobre pornografia, cara, tipo,
dando assim um panorama rápido pra quem conhece Trainspotting, o Sick Boy, que é o garanhão, o lourão, né? Ele decide abrir uma produtora pornô no segundo andar do bar que ele tem. E aí ele bota uma namoradinha dele pra trabalhar, que é uma garota jovem, universitária. E aí tem a galera universitária que tá entrando nesse ramo, que é a galera de cinema, mas que já não se vê representada no cinema. E vê no pornô uma forma de transgredir. E uma série de questões, de seu corpo, sabe? Você de fato faria aquela cena, você de fato sente prazer naquilo. Até que ponto você tem dominância sobre isso? Que as pessoas entram com o discurso de, mas eu tô mostrando quem eu sou mesmo, sabe? Eu tô mexendo com a mente das pessoas. Tá, mas até que ponto você tá mexendo e não estou mexendo com a sua mente, sabe? Até que ponto não é apenas pelo dinheiro. E é incrível como que ele conseguiu fazer isso ser tão pesado quanto o Vício e Heroína. Caramba. E assim, aí que depois eu fui ver o filme. Acabei de ler o livro, fui ver o filme recentemente e, nossa, bateu uma tristeza que o filme não é ruim. Porém também não é bom, sabe? Ele não pega quase nada da história, sabe? Eu fiquei triste porque todo mundo fala, mas é livro, filme, tem essa dicotomia, né? Não, cara, o Trainspotting é um filme, é muito fiel ao livro, sabe? Isso foi bem legal, que eu vi o filme, fui ler o livro e foi corroborando tudo que eu li. Acho que rolou isso com o Clube da Luta também. Sim. E o pornô, infelizmente, não teve isso, sabe? Eu achei que, eu ia ver o filme, ia ser bem parecido com o livro, não foi. Foi bem diferente. Tiraram a personagem principal, ela não tá no filme. A Diane, que é a garota que tá no Trainspotting, ela tá nesse livro, ela tem um papel muito bom, sabe? Forte. E ela virou uma advogada que aparece por 5 minutos. Não, 5 minutos não, 2 minutos em tela, sabe? Caramba. E some. É uma tristeza. É porque eles, querendo ou não, nesse livro, o grupinho, né? O Spud, o Sick Boy, o Rant Boy, o Bagby, eles são separados. E é o livro quase todo assim. No filme isso não rolaria. Eles tinham que colocar eles juntos, vivendo as histórias que eles tinham e tal. Então assim, se você viu o filme, gostou, cara, lê o livro que eu acho que você vai atingir um bom senso. Gostar mais, sim. Se você viu o filme e não gostou, talvez a história tá ali, a que você vai gostar. Sim, legal. Fiquei interessado por esse livro. Tô tentando voltar a ler, cara. Acho que hoje em dia eu não tenho tido mais essa paciência e tranquilidade pra ler. É difícil. Eu sei que eu tô batendo na mesma tecla desse cara, do Irving Welsh. Eu juro que ele não tá me pagando nada. O cara é muito bom mesmo, só isso. Sim. Repetindo o que eu falei no primeiro episódio, ele é o encontro do Bukowski com o Chuck Palahniuk. Meu Deus do céu. Deu pra entender o peso agora, né? Pois é. Cara, nessa mesma toada eu vou fazer até um jabá meu aqui. Olha aí. Indicar a Metamorfose, do Kafka. Boa! Uma editora chamada Antofágica acabou de lançar uma edição nova, com uma tradução bem bacana, feita direto do alemão. Uma edição também ilustrada, com várias ilustrações do Laurence Mutarelli, e que também tem um prefácio que eu escrevi. Acho que essa é uma das coisas que eu mais me orgulho na minha vida inteira, de ter sido convidado para escrever a produção para um livro do Kafka. Cara, que bacana. É um dos livros que mais me marcou quando eu estava crescendo, quando eu era adolescente ali, né, junto com O Estrangeiro e O Velho e o Mar. Eu lembro que foi um livro que foi muito importante para mim. No momento que eu li, acho que era o momento onde eu estava lidando com mortes na minha família, lidar com pessoas em situação complicada que eram muito próximas de mim. Acho que o livro é meio que uma metáfora disso, né? Todo mundo conhece a história, ou pelo menos acredita que conhece a história, que acha que é a história de um sujeito que acordou um dia e virou uma barata gigante. Sim. Não é exatamente essa a pegada do livro, né? É uma metáfora talvez para depressão, para isolamento, né? Então, acho que é um livro que pode ser muito interessante se você conseguir ler e entender o que ele está tentando te contar, não como uma história literal, né? Acho que é uma coisa ali de um realismo fantástico, uma coisa assim. Acho muito interessante, está nessa edição muito bonita e que tem ali uma contribuição do seu amigo Otávio aqui. Fico muito orgulhoso de poder ter feito parte disso. Caramba, cara, muito bacana, hein? Isso daí eu acho que é uma meta, o dia que eu escrevo um prefácio de um livro. Pois é, cara, eu realmente fiquei surpreso e fiquei muito feliz. Você falou do Kafka, me lembrou de um conto que eu li, se eu não me engano, acho que é um relatório para a academia. Não sei se você já leu, que é um macaco chamado Peter, ele aprendeu a se comportar como humano e ele vai pra academia pra contar histórias de como ele conseguiu essa transformação. Nunca li, legal. 1915, eu acho, 1916, sai por aí. Sim. E eu tive que fazer uma adaptação desse conto pra televisão, sabe? Foi uma aula que eu fiz de dramaturgia. E o professor passou isso pra mim, sabe? Lê esse conto aí e eu quero que você me traga um roteiro disso pra televisão, sabe? Sim.
E aí eu lembro que até o roteiro que eu fiz, você era quase que uma câmera subjetiva. Você sempre via na visão do macaco. Então você não sabia que ele era um macaco, sabe? Então você achava que era um ator falando como que ele se transformou em macaco. Tipo, o cara contando uma história absurda, né? Sim. E a reação dos acadêmicos, que são estudiosos e tal, sabe? Ele sendo confrontados por uma coisa tão bizarra, né? E o Kafka é maravilhoso quando se trata disso, né? Sim. Realmente, eu acho que essa indicação é muito boa, por mais que, um livro mega batido, todo mundo já conhece, mas pouca gente leu. Tem livros aí que acho que, assim, todo mundo... A leitura obrigatória pro vestibular, eu acho que ela dá uma sensação de peso ruim para as coisas. Mas eu acho que não, cara. Acho que tem livros que todo mundo tinha que ler, cara. Acho que a Metamorfose é um deles. Acho que é uma coisa para compor um pouco o nosso léxico de conceitual para entender o mundo, sabe? Eu acho que tem uma, assim, pelo menos pra mim, uma forma que soa melhor esse livros que todo mundo tem que ler. Eu falo que é livros que todo mundo tem que ler alguma vez que sentir vontade. Porque Sim. Uma hora você vai ler. Pra o Machado de Assis até hoje eu não parei pra ler. E olha que eu trabalho com roteiro. Eu sei que é uma falha moral minha, sabe? Mas eu tenho aquela sensação de que a hora que me der vontade eu vou, sabe? E talvez recuperar o hábito da leitura, que nem você falou que você tá tentando, é o primeiro passo. Porque quando você pega esse hábito, você começa a se interessar a ler mais. Eu entrei nessa, foi com o Bukowski. Foi um cara que quando eu li, eu falei, caramba, que foda e tal, que maneiro poder adentrar esse universo sem de fato estar naquele universo. Sim. E aí, nessa pegada, eu já fui pro Trainspotting, que eu falei, vamos lá, vamos usar a heroína sem usar a heroína. Agora que eu fechei, agora eu tô olhando assim ao redor, e aí, qual vai ser o próximo, sabe? Então, quando você toma o gosto da leitura, você vai indo. Sim. Então, cara, não é que você seja obrigado a ler, mas assim, alguma hora, se te der aquela instalada, vai lá, sabe? Pode ser bom, pode ser bom. Pode ser bom. E vai ser, com certeza vai. Tavião, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Foi uma conversa longa que a gente teve aí, mas que passou voando. Sim. Cara, é o 4º podcast que a gente grava junto. Pô, vamos gravar mais, cara. Que bom, cara. Fico muito feliz, cara. Muito obrigado pelo convite. Foi bem legal. Sucesso nos seus projetos. Você quer deixar aí seus links pra galera poder conhecer seu trabalho, poder ver seus projetos? Claro. Poxa, no Twitter e no Instagram é @Tavião, sem acento, Tavial. E no YouTube... Coisas que Nunca Vivi é o meu canal, e vocês podem encontrar os meus programas no canal da Tastemade Brasil. Lá o Coisas que Nunca Comi já tem 5 temporadas. A gente começou aqui em São Paulo, depois foi para China, Índia, Rússia e África do Sul. E tem também o Reddit Show, que eu apresento junto com a Mariana, é o Tastemakers A Competição, e também o Uma Cidade, 2 Orçamentos, que é um programa de viagens também, eu e a Liz. A gente vai para um país, vai para uma cidade e mostra o que dá para fazer lá com pouco dinheiro ou com um pouquinho mais de dinheiro, mostrando ali um passeio mais rico, um passeio mais humilde. É isso aí. E olha, pra quem não conhece o Tavião, tá conhecendo ele aqui nesse podcast, vale a pena lá conhecer, porque não crie preconceitos através de conversas, né? Vá lá conhecer os vídeos, porque o cara tá falando aqui que viajou pra cacete, mas ele já comeu batatas de Marechal e tem lá no canal dele. Exatamente, tá uma delícia. Aí, ó, tá vendo? Cara, prazer te receber. E os ouvintes, podem conferir nosso podcast no YouTube, no Spotify, Deezer, iTunes. Cara, o agregador que você preferir. Inclusive tá no YouTube, eu acabei de falar, né, Tavião? Eu coloco no YouTube pela galera que não tem muita familiaridade com feed. Que não vai pegar o feed do podcast, jogar no agregador. Então tá lá no YouTube, pra pessoa que gosta da Play, minimizar e deixar a aba aberta, né? É o que eu faço. Tá no YouTube. Exatamente aí, ó. E, inclusive, eu incentivo que vocês vão comentar lá no YouTube, porque o YouTube já tem uma página pra isso. Ele já tem a página de comentários, entendeu? Já que eu não tenho site, esse podcast ele existe na nuvem, né? Então, quiser entrar em contato, cara, vai lá, deixa um comentário no YouTube que eu vou dar uma atençãozinha, vou responder. E é isso. Até a próxima edição. Fala, brigadão, um abraço. This is the end.